Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Professor Rogério Melo, boa madrugada para você que me assiste às vezes na madrugada em qualquer parte de nosso querido planeta chamado Terra. E vamos nós aqui continuando com TDAH 2. Aqui nós vamos falar exatamente a gravidade atual, de acordo com a DSM-5, ok? Fazendo aqui para vocês. Leve. Poucos sintomas, se alguns estão presentes, além daqueles prejuízos, daqueles necessários para fazer o diagnóstico. E os sintomas resultam em não mais do que pequenos prejuízos no funcionamento social ou profissional. Então, se são apenas alguns prejuízos que essa pessoa tem, se é aquela questão. Isso daí foi apresentado nos últimos 6 meses, de que forma? Profissionalmente, qual foi o prejuízo? Socialmente, qual foi o prejuízo? Então ele vai estar trazendo ali dentro da especificidade se isso é leve. Moderado, são sintomas ou prejuízo funcional entre leve e grave e estão presentes. Então, entre qual que foi o prejuízo durante esse tempo aí para que ele possa chegar num diagnóstico. Grave, muitos sintomas, além daquele necessário para fazer o diagnóstico, estão presentes. Ou vários sintomas particularmente graves estão presentes, ou sintomas que podem resultar em prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional. Não se esqueça que é mais do que necessário que essa pessoa esteja, é claro, com prejuízos, e esses prejuízos estejam acontecendo, pessoal, tá? Estejam acontecendo. Quando você chega para essa pessoa e vê assim, não, a pessoa não está tendo nenhum tipo de prejuízo durante seis meses, provavelmente ele não vai conseguir entender se aquilo é uma sequência, acontece com frequência ou não, tá? Então, por exemplo, existem pessoas que não podem cuidar de documentos, que ele está perdendo tudo que é documento. Trabalhar com prazo para ele tem que estar lembrando ele toda hora, porque o prazo é algo que o incomoda, a não ser que ele tenha ali, ele trabalhe ali sempre com aquele lembretinho. Dá até uma ideia aí para quem tem essas dificuldades. Hoje o Windows ali dentro do e-mail, né? Me fugiu agora, foi o nome da memória. O da memória foi o nome do e-mail, que eu geralmente uso o Gmail, né? Mas o e-mail que é utilizado o Outlook, né? Que é aquele vinculado, você vincula ele ao seu e-mail. Ali tem um campinho chamado tarefas que você coloca ali e vai digitando e ele vai despertando e te mandando. No meu caso, manda até no meu celular, né? Assim, algumas tarefas importantes, como por exemplo gravar este vídeo aqui, que há muitos dias as pessoas me pedem, e eu falei, não, eu tenho que uma hora sentar e gravar esse vídeo. Estou lendo muita coisa de psicanálise, então eu ultimamente tô parando pouco para gravar. Eu falei, mas eu tenho que gravar e deixar lá no canal, tá? Então é muito importante esses lembretezinhos, tá ok? Características diagnósticas. As características essenciais do transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, é um padrão persistente da desatenção e hiperatividade impulsiva, que interfere no funcionamento ou no desenvolvimento. A desatenção manifesta-se comportamentalmente no TDAH como a divagação em tarefas, acabei de falar, falta de persistência, gente, pessoas que começam 200 cursos e não terminam nenhum, dificuldade de manter o foco, né? O foco às vezes é aqui, né? Eu mesmo gosto aqui desse trabalhinho aqui desse violão. Então às vezes a pessoa tá aqui, né? Tá aqui fazendo o que nós chamamos aqui, muitas vezes, de uma harmonia, de uma escala harmônica. Daqui a pouco ele já não para mais, ele já não quer mais tocar violão, ele vai ali pro pandeiro, ele vai ali pro teclado, ele não para, não tem foco em uma coisa só. E não constitui consequência, desafio ou falta de compreensão. Então muitas vezes você vai falar com ele, ele tem essa questão dessa falta de compreensão. Explica-se várias vezes, ou ele, eu entendi, mas não entendi, você vai tentando estratégias, enfim. A hiperatividade refere-se à atividade motora excessiva, como uma criança que corre por tudo. Quando não apropriada, ou remexer, batucar ou conversar em excesso. Às vezes fica até nervoso, acaba ficando até fica suar, até escorre suor que não vai parando.
Nos adultos, a hiperatividade pode se manifestar como inquietude extrema ou esgotamento dos outros com a sua atividade. Deixa as pessoas esgotadas, meu Deus do céu, eu quero me livrar. A impulsividade refere-se às ações precipitadas que ocorrem no momento, sem premeditação e com elevado potencial para dano, né? Para dano à pessoa. Atravessar uma rua sem olhar, a pessoa não está nem aí, sai correndo, atravessa a rua sem olhar. A impulsividade pode ser reflexo de um desejo de recompensa imediata, de capacidade de postergar a gratificação. Comportamento impulsivo pode se manifestar com intromissões sociais, interromper os outros em excesso e tomadas, enfim, de decisões e até mesmo assumir o emprego com informações adequadas, ainda mais quando se diz a responsabilidade. O TDAH começa na infância, então desde a infância é interessante ali na anamnese, ali quando você já vai investigar a criança. Por que eu estou falando anamnese? Porque muitas vezes a criança até e TDAH, a criança é Down e TDAH, a criança tem outras CIDs. E muitas vezes, quando você percebe essas dificuldades da criança, você percebe que ele já tem aquela agitação, já tem aquela inquietude desde criança, e onde você vai investigando com o pai e a mãe, conversando com ele para ver realmente o que pôr naquilo que você pode ajudar. Então, antes dos 12 anos de idade, ele exprime a importância de uma apresentação clínica substancial durante a infância. Ao mesmo tempo, uma idade de início mais precoce não é especificada devido às dificuldades para se estabelecer retrospectivamente o início na infância. As lembranças dos adultos sobre sintomas na infância tendem a não ser confortáveis, sendo benéfico obter informações complementares. Então, quando você investiga sempre a mãe, pai da criança, mas os parentes mais próximos, as pessoas que percebem às vezes alguma atitude dessa forma, para que chegar ali em uma forma do diagnóstico para você poder orientar e ajudar cada dia mais, tá bom? A manifestação do transtorno deve estar presente em mais de um ambiente, em casa, na escola e no trabalho. Então, se ele só é assim na escola, o que está acontecendo na escola que está deixando essa criança agitada, inquieta, irritada? É por isso que muitas vezes os professores são convidados a trabalhar com alguma atividade que não deixa a criança entediada, com alguma atividade que até de relaxamento, né, que a criança possa ouvir uma música, que seja uma canção, uma música que deixe a sala um pouquinho mais tranquila. Trabalhar musicoterapia é muito importante, trabalhar aromaterapia é muito importante também, para saber se aquilo é importante para a criança, se aquilo ali vai ajudar a tranquilizar, deixar essa criança. Gente, se ele é TDAH, você vai trabalhar de formas para que evite o máximo possível, mas ele já é TDAH. Então você vai perceber algumas situações que você vai poder ajudá-lo, ok? Característica associada que apoia o diagnóstico. Atraso leva no desenvolvimento linguístico, motor ou social não são específicos do TDAH, embora costumem ser comórbidos. As características associadas podem incluir baixa tolerância, frustração, irritabilidade ou labilidade do humor. Mesmo na ausência de um transtorno específico da aprendizagem, o desempenho acadêmico profissional costuma estar prejudicado. Então a tolerância dele, a frustração dele, ele não aceita ser frustrado, fica muito indignado, fica muito desatento, ele fica muito irritado com facilidade, dependendo da situação. E aí vem, o indivíduo com TDAH pode exibir problemas cognitivos em testes de atenção, função executiva ou memória. Embora esses testes não sejam suficientes, sensíveis ou específicos para servir com índice de diagnóstico, no início da vida adulta, o TDAH está associado ao risco aumentado de tentativa de suicídio, tá? Principalmente quando em comorbidade com transtorno do humor, da conduta ou por uso de alguma substância. Por que ele está aqui no diagnóstico vem trazendo isso? Vem trazendo isso porque a depressão, né, ela também vem com essa característica, né, ali dos transtornos também do humor. A pessoa que às vezes, a pessoa TDAH, ela tem que evitar toda e qualquer substância que a substância venha deixá-la ainda mais
associar a desatento, ou venha deixá-la mais estimulada, enfim. Então, para essas pessoas, drogas, bebidas, se for o caso da bebida alcoólica, se deixá-lo estimulado, então, acima daquilo que já é o próprio TDAH, vai lhe causar muito prejuízo. Não há marcador biológico que seja diagnóstico de TDAH, como o grupo, na comparação com os pares crianças TDAH, apresentam eletroencefalogramas com aumento de ondas lentas, volume cefálico total reduzido na ressonância magnética e possivelmente atraso na maturação cortical, no sentido póstero anterior, embora esse achado não seja diagnóstico. Nos raros casos em que há uma causa genética conhecida, o síndrome do X frágil, né, que nós chamamos aqui, síndrome de deleção, enfim, a apresentação do TDAH ainda deve ser associada. Eu falo X frágil brasileiro, tá, pessoal? O pessoal gosta do X frágil, né? Mas X frágil aqui, tá legal? Então, a prevalência, o levantamento populacional sugere que o TDAH ocorra na maioria das culturas em cerca de 5% das crianças e 2,5% dos adultos. Então, alguns médicos, né, chegam a dizer, a afirmar que muitas vezes chegam a afirmar que muitas vezes é 6 vezes maior o número de TDAH até do que TEA. Só que vocês não esqueçam que quando nós falamos somente TDAH, muitas crianças TEA também são TDAHs, tá? Aí já no caso contabilizam um pouquinho mais, tá? Então, como que é o desenvolvimento do curso? Muitos pais observam pela primeira vez uma atividade motora excessiva. Quando a criança começa a andar, mais é difícil distinguir os sintomas de comportamento normal, que é altamente variável antes dos 4 anos de idade. O TDAH costuma ser identificado com mais frequência durante os anos de ensino fundamental, com a desatenção ficando mais saliente e prejudicial, que é aquela chamada de atenção que você sempre dá, porque a pessoa não concentra, não para concentrar, a prova mesmo, a avaliação, ele quer turbinar, né? Todo mundo vai calcular, vai fazer a avaliação em meia hora, ele já quer resolver o problema dele, fazer a prova dele em aproximadamente aí 1 minuto, 2 minutos, já devolver a prova pronta, e a maioria das vezes chute para ele não parar e não prestar atenção. Não esqueça que é uma característica muito comum do TDAH, tudo aquilo que exige concentração durante muito tempo, tá bom? O TDAH costuma ser identificado com mais frequência durante os anos fundamentais, já lemos, e o transtorno fica com o desenvolvimento do comportamento antissociais. Na maioria das vezes, com o TDAH, os sintomas de hiperatividade motora ficam menos claros na adolescência e na vida adulta, embora persistam dificuldades com planejamento, inquietudes, atenção e impulsividade. Uma proporção substancial de crianças permanece relativamente prejudicada até a vida adulta, e é claro que isso acontece, né? Na escola, a manifestação da hiperatividade, e a extensão ela fica mais preeminente nos anos de ensino fundamental. Então ele vai desenvolvendo e você vai prestar mais atenção nisso, daí principalmente quando a partir do ensino fundamental, que vai a partir dos 6, da primeira infância, né? 6, 7 anos ali em diante, tá? Na adolescência, sinais de hiperatividade, por exemplo, correr, subir nas coisas, são menos comuns, podendo limitar-se comportamentalmente, mas irrequieto. Então ele não fica na adolescência correndo, subindo em tudo, porque nem vai falar, mas meu filho é adolescente, ele não sai correndo, subindo em cima do pé de mangueira e pulando lá de cima. Mas ele é uma criança, um adolescente ali temperamental, nervoso, irritado, não gosta da concentração, não gosta de querer se concentrar em nada, e isso atrapalha. Então, quais são fatores e riscos e prognósticos? Seriam os temperamentais. O TDAH está associado a níveis menores de inibição comportamental, de controle, à base de esforço ou de contenção. A afetividade negativa ou maior busca por novidades. Esses traços predispõem alguma criança TDAH, embora não seja específico do transtorno. Então é importante essa afetividade, é importante ajudá-lo a ele achar que ele pode não ser tão querido, ele querer saber buscar toda hora, já prestou atenção naquela pessoa que toda hora, você gosta de mim, você me ama, você me ama, você me ama, pode estar procurando isso nas pessoas, né? E às vezes não encontrando faz com que a pessoa fique ali, né? Sem a sua imediata atenção, e isso faz com que ele
busca essa atenção, ele quer chamar a sua atenção. Ambientais, muito baixo peso ao nascer, menos de 1,1 kg, confere o risco de 2 a 3 vezes maior para TDAH. Embora a maioria das crianças com baixo peso ao nascer não desenvolva o transtorno, embora o TDAH seja correlacionado com tabagismo na gestação, alguns relacionam a isso, parte dessa associação reflete ao risco genético comum. Uma minoria de casos pode estar relacionada a reações e aspectos da dieta. Pode haver história de abuso infantil, negligência, múltiplos lares adotivos, exposições e neurotoxina, que, por exemplo, é o exposto ao chumbo, né? Quem trabalha com algum tipo de atividade que tem exposição ao chumbo. Infecções, que é encefalite, e exposições ao álcool no útero. Exposição a toxinas ambientais foi correlacionado com TDAH subsequente, embora não saiba quais são as associações. Então, são todos os ambientes que podem causar, né, ou pode estimular, ou pode vir aí a ser um veneno para crianças, principalmente crianças com essas crianças TDAHs. Muitas delas são lares, né, pessoal? Às vezes a troca excessiva de lares e assim por diante. Einstein mesmo, ele era dislexo, não sabemos se ele também era TDAH, mas era algo que vinha fazer parte também da vida de muitos gênios da ciência, da arte, da música que também aí são TDAH. Genética e fisiologicamente falando, o TDAH é frequente em parentes biológicos de primeiro grau com o transtorno. A herdabilidade do TDAH é substancial, tá, pessoal? Enquanto genes específicos foram correlacionados com o transtorno, elas não constituem fatores casuais necessários ou suficientes. Deficiências visuais, auditivas, anormalidades metabólicas, né? Transtornos do sono, deficiências nutricionais, enfim. Até porque a pessoa, às vezes, ela está bastante acelerada, que até o sono incomoda, né? Ele dorme acelerado, ele parece que dorme, mas a mente dele trabalha de forma muito acelerada. O TDAH não está associado a características físicas específicas, ainda que taxe de anomalias físicas menores. Hipertelorismo, palato bastante arqueado, baixa implantação de orelhas, enfim. Então, notar que falta de jeito e atrasos motores comórbidos devem ser codificados em separado. Transtorno de desenvolvimento de coordenação. Então, no TDAH, você não vai ver sempre a pessoa, para ser TDAH, ela ter um problema de comorbidade, um problema de deficiência física, deficiência visual. Não. Ele tem várias situações que pode estar gerando aí situação de comorbidade. Modificadores do curso, padrões de interação familiar no começo da infância. Provavelmente não causam TDAH, embora possa influenciar no curso ou contribuir para o desenvolvimento secundário de problemas de conduta. Então, esses problemas da infância não são base para dizer que a pessoa acaba sendo TDAH, mas influenciam aquela pessoa que já é TDAH, passando por angústia, passando por aflições, passando por perdas, passando por ambientes em casa, brigas, confusões, famílias que bebem, discutem, para família que brigam insistentemente. Então, enfim, são situações que acabam aflorando, né, vamos assim dizer, a criança aí que é TDAH. Questão diagnóstica relativa à cultura. Diferenças regionais na taxa de prevalência do TDAH parece principalmente atribuíveis a práticas diagnósticas e metodológicas diferentes. Entretanto, pode haver ainda variações culturais em termos de atitudes ou interpretações acerca do comportamento infantil. As taxas de identificação clínica nos Estados Unidos para populações afro-americanas e latinas tendem a ser mais baixas que para populações brancas. As pontuações de sintomas por informantes podem ser influenciadas pelo grupo cultural da criança e do informante, sugerindo que práticas culturalmente apropriadas são relevantes na avaliação do TDAH. Olha que coisa interessante. Algumas práticas culturais, elas podem, exatamente, pessoal, elas podem sim ser uma base para diagnosticar a pessoa TDAH. Vocês sabiam disso? Olha que coisa interessante. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa, ela está em um ambiente cultural, em um ambiente de formação, que faz com que essa pessoa
ao ser avaliada, você já perceba que a partir da sua influência cultural, ela já demonstra realmente que ela tem ali uma influência para que aflora, né? Ou até para diagnosticar se essa pessoa é TDAH ou não, tá ok? Pessoal, TDAH 2, no próximo já vamos para o TDAH 3. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário e nós estaremos aqui pronto para estarmos juntos contigo. Obrigado, tchau, tchau.